Capítulo de número 2. Então, quero dizer para os irmãos que a irmã Mary está bem, né? Teve um trabalho de parto muito bom e ela ficou muito feliz ali com a nossa visita, né? Seu filhinho é muito lindo, forte, nasceu com acho que 4, não sei se é 4 libras ou se é 4 quilos, não lembro. Quilos, né? 4 libras é muito, né? 4 quilos, né? Isso. É pouco? É pouco isso. Então, diz que nasceu pesado, né? Amém. Deus é fiel, né? Vamos aqui, Tito, capítulo de número 2, o versículo de número 11. Amém? Ao verso de número 13. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a graça de Deus. Quantos precisam da graça de Deus em suas vidas? Amém? Diz assim: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa, piamente, aleluia, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus. Amém? Amém. Quantos podem dizer amém por isso? Então, queridos, a Bíblia diz que a graça do Senhor se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens e nos ensinando a renunciar à impiedade, né? E às concupiscências mundanas, a fim de vivermos neste presente século de maneira sóbria, né? Justa e piedosamente, aguardando a bem-aventurada esperança, amém? O aparecimento da glória de Deus. Quantos estão aguardando a bem-aventurada esperança aqui? Pode dizer amém? Amém. E o aparecimento glorioso de Deus, não é? Em que Jesus Cristo irá vir para nos buscar. Então nós temos aqui um texto que a palavra de Deus nos revela que a graça do Senhor Jesus se há manifestado, não manifestada, e os irmãos sabem por quê. Porque Jesus Cristo, Ele é a graça. Amém? Aqui o texto nos diz que o próprio Deus estaria se manifestando. Amém? Esta graça maravilhosa, na qual Moisés citou no seu salmo, no salmo de número 90, no final dele, dizendo que a graça do Senhor se manifestasse sobre os filhos, né? E também temos muitos profetas que falaram sobre esta graça, não é? Que haveria de se manifestar, não é? Isaías profetizou muito sobre isso, né? E Deus, então, por intermédio do seu Filho, na plenitude dos tempos, como diz em Gálatas, né? No capítulo 2, manifestou seu Filho, né? A graça se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Todos nós, como os ímpios que estão lá fora, que nós também, como disse Efésios capítulo 2, estávamos mortos também nos nossos delitos, antes nós também, né? Éramos filhos da ira, não é? Estávamos destinados, não é? A ira de Deus, que é a grande tribulação, amém? Mas Deus, que é grande e rico em misericórdia, amém? Nos vivificou em Cristo. Ali Efésios 2 fala isso. No verso 8 diz: pela graça sois salvos, isso não vem de vós, mas é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, mas vem do Senhor. Amém? Então a graça se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens.
amém? A todos nós. Nós vamos observar aqui, não é, que a graça, ela é para todos aqueles que clamam, amém? O Salmo de número 86, 5 diz: Tu és bondoso, piedoso e perdoador, Senhor, para todos aqueles que clamarem o seu nome. Então, todos aqueles que invocarem, não é isso que diz lá Paulo, né? Aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, amém? Então aqui ele tira esse texto, não é? Ali Romanos, do Salmo 86, verso 5, que diz, né? Tu és um Deus bom, um Deus piedoso e perdoador, amém? O nosso Deus é um Deus bondoso, piedoso e perdoador, amém? E Ele derramará a sua graça para todos aqueles que clamarem o seu nome. Também a Bíblia diz, né, em Provérbios 3,34, que a graça do Senhor são para os mansos, amém? A Bíblia diz que certamente o Senhor, ele se escarnecerá dos escarnecedores, ou ele zombará dos zombadores, mas dará graça aos mansos, amém? É por isso que a Bíblia diz lá em Mateus 5, no verso 7, melhor dizendo, que os mansos herdarão a terra. Bem-aventurado os mansos, porque eles herdarão a terra, amém? Então, todo aquele que for manso, amém? Este alcançará graça, amém? Então, é para todos aqueles que clamam e é para todos os mansos, não é? Mas não é só para isso, não, também é para os humildes, amém? Para os humildes, os contritos de espírito. A Bíblia diz isso lá em Tiago 4, 6, quando a palavra de Deus diz que Deus resiste aos soberbos, mas Ele dá graça aos humildes. 1 Pedro 5,5 também fala a mesma coisa, que Deus resiste aos soberbos, mas Ele dá graça aos humildes. Então a graça é para todos, mas só tem poder e só tem valor e só ela funciona na vida daqueles que clamam, na vida daqueles que são mansos e na vida daqueles que são humildes. Quantos podem dizer amém? Todos aqueles que... Eu creio que é o Salmo 111 que diz que, não é, aquele que for quebrantado de espírito ficará de pé na presença de Deus, mas o soberbo não ficará de pé na sua presença, não é? Então ele resiste a todo soberbo, ele resiste aos zombadores, ele resiste aos que se escarnecem. Gálatas 6,7, a Bíblia diz que de Deus ninguém se escarnece, não é? Tudo que o homem semear, isso ele ceifará. O que semear na carne ceifará corrupção ou destruição, e o que semear no Espírito ceifará a vida eterna. Quantos podem glorificar a Deus? Então esse assunto de graça é muito importante. Para conhecermos um pouco do nosso Deus, nessa série de estudo que nós estamos falando, nós temos que conhecer o Deus da graça, amém? Quantos podem dizer amém por isso? Nós temos que conhecer. Então já aprendemos aqui que a graça, amém, se manifestou, é o próprio Jesus, não é? E lá em João, para nós entendermos um pouquinho que a graça se ha manifestado, João, ele fala no capítulo 1, no verso 14 ao 17, diz assim, olha, o verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade, amém? Amém? E a Bíblia diz, e todos nós, pela sua plenitude, recebemos graça sobre graça, amém? Graça sobre graça, ou seja, uma abundante graça. E nós, pela sua plenitude, ou seja, pela plenitude da graça que Jesus possuía, não é? Amém? Cheio de graça e de verdade. João está dizendo assim, ó, o verbo se fez carne, se habitou entre nós, nós vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Como é que era essa glória? Cheia de graça e de verdade, amém? E nós, pela sua plenitude, ou seja, por essa graça abundante que é emitida pela glória dele, amém? A glória dele que emite esta graça abundante, nós, pela plenitude, ou seja, pela abundante graça dele, somos revestidos de graça sobre graça, amém? É por isso que a Bíblia diz em 1 Coríntios 4 também, não é? Que nós somos transformados de glória em glória, de fé em fé, de glória em glória, de graça sobre graça. Será que vale um amém por isso? Amém, irmão? É na graça, amém? Pela graça, não é? A dimensão desta graça é muito grande.
Então nós observamos aqui que a graça se ha manifestado, e glorifiquemos a Deus por esta graça manifestada, porque graça, irmãos, é favor imerecido. Nós não merecíamos coisa alguma, todos nós sabemos muito bem disso aqui, não é? Isso é o beabá do Evangelho. Nós sabemos que ninguém era merecedor de salvação, mas a graça de Deus se ha manifestado, trazendo salvação a todos. Então todos que clamarem, todos os que forem mansos e que forem humildes, alcançarão esta graça. Amém? Glória a Deus por isso. E esta graça é uma graça que é graça sobre graça, e que ela vem por intermédio da plenitude de Cristo, que é um Deus cheio de graça e de verdade, como João falou. Entenderam isso? Então Jesus Cristo, ele é cheio de graça. Ele se manifestou abundantemente, de uma forma plena, não é? E a Bíblia diz lá em Atos 4:33 que os apóstolos davam testemunho da ressurreição de Cristo. Amém, irmãos? E neles havia abundante graça. O texto diz melhor: em todos os apóstolos havia abundante graça. Aleluia. Irmãos, a vontade de Deus é que todos nós sejamos cheios da graça de Deus. E é bom entender aqui que existem níveis de graça. Amém? Existem níveis de graça, mas a Bíblia diz que todos os apóstolos, depois do Pentecoste, eles davam testemunhos da ressurreição de Cristo. Atos 4:33. Amém? E em todos eles havia uma abundante graça. Irmãos, que a vontade de Deus para nós é que em todos nós haja abundante graça. Quem sabe você passa por um momento de dificuldade na sua vida, quem sabe alguma prova, como Paulo mesmo em 2 Coríntios 12, no verso de número 7 ao 9, a Bíblia nos revela ali que Paulo, ele depois de ter sido arrebatado no terceiro céu, ele viu coisas inefáveis que não era lícito ao homem lhes contar, mas para que ele não se ensoberbecesse, a Bíblia diz que Deus permitiu que o mensageiro de Satanás esbofeteasse no seu rosto, e a palavra de Deus diz que ele então orou a Deus 3 vezes por um espinho na carne que ele possuía. Mas a Bíblia diz que o Senhor olha para ele no versículo de número 9 de 2 Coríntios 12 e diz assim: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E ele diz assim: por isso de boa vontade então eu prefiro me gloriar na fraqueza, para que eu possa ter o poder de Jesus Cristo sobre a minha vida. Eu quero dizer para você, irmãos, vale mais ter o poder de Jesus Cristo na sua vida, aleluia, do que qualquer outra coisa. Então Paulo estava dizendo assim: já que Deus me deu esse entendimento de que a graça dele é suficiente na minha vida, e de que muitas vezes eu vou passar por provações e dificuldades, e que Deus não vai permitir que eu possa sair do meio dessa provação, porque Deus tem um projeto maior. Deus quer me revestir do seu poder, porque o poder de Deus, ele se aperfeiçoa na fraqueza, de modo que, queridos irmãos, quem quer ser revestido do poder precisa de entender que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Quem não participa das fraquezas e das provações de Jesus não pode ser cheio do poder de Deus. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Pode ter uma medida da graça, mas ser cheio da graça, amém? Ser cheio do poder de Deus, como Paulo era, como todos os apóstolos eram, amém, irmãos? Tem que ter um entendimento de que às vezes a graça do Senhor é suficiente na nossa vida. Tem que ter um entendimento, irmãos, de que às vezes você vai passar por provações, e de que Jesus vai olhar para você e vai dizer assim: olha, a minha graça te basta. Aí você vai orar 1, 2, 3 vezes e vai dizer: Senhor, tira de mim esse espinho da minha carne, essa prova que talvez para você pode ser diferente, um espinho na carne, alguém que está sendo uma pedra no teu sapato, uma pessoa que vive te perseguindo, vive te caluniando, vive falando mentira, vive fazendo tanta coisa, tantas pessoas que podem estar sendo um espinho na tua carne, alguma situação, não necessariamente uma pessoa, mas uma situação que pode estar sendo um espinho na tua carne. Irmão, se você quer ser revestido do poder de Deus, você precisa de entender que o poder de Deus, ele se aperfeiçoa na fraqueza, no deserto, no meio da provação. E se você quer ser cheio do poder de Deus, cheio da graça de Deus, você precisa de entender que a graça do Senhor te basta.
E é por isso que Paulo diz: então de boa vontade. Paulo disse assim, o texto diz: então de boa vontade eu prefiro me gloriar nas minhas fraquezas. Amém. Amém? Nos açoites, nas chibatadas, nas perseguições, nos naufrágios, não é? Nas calúnias, nas prisões, nos calabouços. Eu vou me gloriar nisso. Essa é a minha glória, porque através desses sofrimentos o poder de Deus vai se aperfeiçoando em mim. Quanto mais eu sofro, mais eu sou cheio, mais eu sou revestido da graça, mais a graça abunda sobre a minha vida. Quantos estão entendendo podem dizer glórias a Deus? É por isso que nós sofremos, irmãos, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Será que você pode glorificar a Deus? Vale um glória a Deus aí? Amém, irmãos? Então a graça de Deus, ela é suficiente. Será que você pode dizer amém? Às vezes Deus vai olhar para a sua vida e vai dizer assim: meu filho, a minha graça te basta. Aleluia. É desse jeito. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Que nós demos graça em tudo. Ontem eu pregava ali na casa da irmã Rosimeira e falava sobre Jó. Eu disse: irmãos, quer ser adorador de verdade? Porque adorador nos dias de hoje é fácil. Todo mundo adora, todo mundo canta bem, louva bem, toca bem. Mas adorar a Deus no meio da cinza, no meio da prova, 10 filhos mortos, quando perdeu tudo, irmão, adorar a Deus, prostrar e adorar, é aí que a gente vê quem é adorador e quem não é. Amém, irmãos? Vamos dar graça em tudo. Será que nós podemos glorificar a Deus por isso? Amém. Amém? Então nós já aprendemos aqui que a graça se há manifestado trazendo salvação a todos os homens e nos convidando, amém, a renunciar à impiedade, amém, a renunciar à impiedade, às concupiscências mundanas, a fim de que nós possamos viver neste presente século, aleluia, de uma forma sóbria, justa, amém, e piedosa, ou seja, uma pessoa piedosa, uma pessoa caridosa, uma pessoa amorosa, uma pessoa ajudadora, que ama o próximo. A graça se manifestou, mas ela está nos ensinando, Jesus está nos ensinando a viver nesse século, amém, amém, irmão? Separados do pecado, amém? E vivendo de uma maneira sóbria, justa e piedosa. É isso que a Bíblia nos ensina. E aguardando a bem-aventurada esperança, o aparecimento do Filho de Deus. Quantos estão esperando isso? Então a graça vem nos ensinar isso. A graça não nos vem simplesmente trazer salvação, ela vem também para nos ensinar a viver uma vida santa, separada a Deus. E Tito 1,12 fala isso, mas o 13 diz ainda assim: porque Deus, Ele vem buscar um povo seu zeloso e de boas obras. Amém? Quantos estão entendendo isso? Agora vamos entender um pouquinho da dimensão desta graça. A Bíblia diz em Romanos 5:17 ao 20: porque se pelo pecado de um só homem a morte reinou de Adão a Moisés, amém? Porque se pelo pecado de um só homem a morte reinou de Adão a Moisés, muito mais agora reinaremos nós, o que temos a abundante graça. Muito mais reinaremos, aleluia, em vida, aleluia, em vida nós reinaremos por um só Jesus, por um só Jesus. Muito mais nós reinaremos agora, porque a lei foi dada para revelar a abundância do pecado, amém? Para revelar a abundância do pecado. Mas aí o texto diz: mas onde o pecado abundou, superabundou a graça de Deus. Será que você pode glorificar a Deus por isso? Então a morte reinou por causa do pecado, desde Adão até a lei, até Moisés, não é? Agora, se a morte reinou, agora muito mais a graça há de reinar, aleluia, sobre nós que recebemos a abundante graça por intermédio de Jesus Cristo. A lei veio para revelar a abundância do pecado, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça de Deus. Aí a dimensão da graça, a graça é muito maior do que o pecado, amém, irmãos? A graça é muito mais sublime,
muito mais excelente, amém? O reino da graça, que em 1 Coríntios 4 fala, não é? O ministério da morte, que era o ministério da lei, lá fala, e o ministério do Espírito, né? Se o ministério da morte foi glorioso, 1 Coríntios 4 fala, né? Foi glorioso porque ele veio e foi escrito com o dedo de Deus, né? Está escrito lá em 1 Coríntios 4, e pelo que o rosto de Moisés se transfigurava, e tinha que pôr um véu, muito mais o ministério do Espírito, aleluia, será em glória maior do que o ministério da lei. Quantos estão entendendo? Então o ministério do Espírito, o ministério da graça é muito maior, é maior em glória e é maior em graça. Amém, irmãos? Amém. Essa é a graça de Deus, a dimensão que nós não podemos compreender, de modo que, entendendo isso, nós entendemos que se todos os pecados destituídos estão da glória de Deus, não há um justo sequer, queridos irmãos, aleluia. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então todos que pecaram podem alcançar a salvação. Amém. Precisam clamar, amém? Salmo 86, nós falamos isso. Precisa ser manso e humilde. Não é isso que Jesus disse lá em Mateus, não é? No capítulo 11, né? Eu creio que é o verso 24 em diante, que ele diz, né? Vinde a mim os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre mim o meu jugo, o meu fardo, né? Que é suave, né? Aprendei de mim que sou manso e humilde, e encontrarei descansos para as vossas almas. Em outras palavras, se vocês forem humildes e mansos, vocês vão alcançar graça. Mas se for soberbo, eu vou resistir, porque eu resisto aos soberbos, mas eu dou graça aos humildes. Irmãos, é tempo de nós nos humilharmos debaixo da potente mão do Senhor. É tempo de deixarmos todo o embaraço, todo o pecado, e nos humilharmos diante da presença de Deus. Amém? Amém, irmãos? Então, a graça, ela é abundante. Quem justifica-se pelas obras da lei está separado de Cristo e caiu da graça. A Bíblia diz isso em Gálatas 5:4. Vós que justificai as vossas vidas pelas obras da lei estão separados de Jesus Cristo e caíram da graça. Isso é muito sério. Então nós não queremos, irmãos, ser justificados pelas obras da lei, porque todo aquele que quer se justificar, amém, pelas obras da lei, não é? Ele estará separado de Jesus e cairá da graça. Mas que nós possamos ficar firmes na graça, amém? Hebreus 12, creio 24 ou 28, se me falha a memória, diz assim: tendo em vista que tendes recebido um reino inabalável. Nós estamos, quem aqui já recebeu um reino inabalável, né? Estamos aqui em um reino que não pode ser abalado, né? O reino dos céus, os reinos da terra são abaláveis, mas o texto diz: tendo em vista que vós, a vez de receber, tendes recebido, melhor dizendo, um reino inabalável, retenhamos firmemente a graça, pela qual devemos viver com santidade, reverência e temor, porque Deus é fogo consumidor. Amém? Então como é que nós vamos viver na graça? Com reverência, santidade e temor, porque senão no final nós vamos conhecer o fogo consumidor. E é isso que nós queremos? Não, nós não queremos isso. Nós temos que, amém, irmãos? Nós que já recebemos este reino inabalável, vamos reter a graça firmemente. Irmão, retém a graça firmemente. A graça do Senhor Jesus nos basta. Vamos viver nessa dispensação da graça de uma maneira santa, reverente, amém? Porque Deus, irmãos, Ele é fogo consumidor. Então Deus nos convida a viver uma vida separada para Deus. Quantos podem glorificar a Deus? Aleluia. Então não caiamos da graça. Vamos reter a graça, vamos segurar a graça. Mas tem um outro detalhe: se nós não dermos bons testemunhos, nós podemos privar alguém da graça. Você sabia disso? Isso é muito sério. A Bíblia diz que é disso que vem o escândalo, mas ai daquele por onde o escândalo vier. Melhor amarrar uma pedra no seu pescoço e se lançar ao mar, do que fazer a um desses meus pequeninos se escandalizar. E a Bíblia diz, o escritor aos Hebreus, no capítulo de número 12, a palavra do Senhor nos fala, no verso de número 14, ali está escrito, não é? E que ninguém vos prive da graça, não é? E que nenhuma raiz de amargura, não é, brotando, possa fazer que muitos sejam contaminados. Quantos podem dizer amém? Amém. Hebreus 12, 15 está escrito: tendo pois cuidado que ninguém, olha, cuidado,
O escritor está dizendo, nós temos que tomar cuidado, que há ninguém, amém, irmãos? Nós privemos da graça, que nenhuma raiz de amargura brotando, nenhum problema, nenhum pecado, nada que possa impedir, amém? Que possa brotar, amém? Vos perturbe, e por esta raiz de amargura, muitos venham ser contaminados, ou seja, muitos venham ser escandalizados, muitos venham ser privados da graça de Deus. Isso é muito sério. Quantos podem dizer amém? Amém, amém, irmãos? Que nós não venhamos privar ninguém da graça do Senhor. Como é que isso acontece, pastor? Muito fácil. Quando eu dou um mau testemunho lá fora, o ímpio que está lá fora, que também tem parte nesta graça, amém, irmãos? Quando ele olha para a minha vida e vê que eu estou produzindo alguma coisa ruim na minha vida, isso pode privá-lo de alcançar esta graça, e que nós possamos entender esta importância desta palavra muito, muito séria. Nós temos que dar um bom testemunho, a fim de que não privemos ninguém da graça do Senhor Jesus. Será que vale um glória a Deus por isso? Então é muito sério, irmãos, viver nesta graça. Não é simplesmente, então eu sou salvo pela graça agora, não é? Eu estou livre, Jesus, eu não preciso de fazer nada. Não, olha o que a palavra de Deus nos ensina, meus queridos irmãos. Olha o que a palavra de Deus nos ensina. O pecado já não pode mais nos dominar. Romanos 6,14. Mas não é por causa disso que nós vamos viver em pecado. Romanos 6,14 diz assim: ora, se já morremos com Cristo, com Ele também viveremos. Sabemos que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre mais. A morte já não terá domínio sobre ele, pois morreu para o pecado e vive para Deus. Então Jesus Cristo, irmão, Ele morreu para viver para Deus. Aí o texto diz assim: assim nós também consideremos mortos, amém? Para o pecado e vivos para Deus em Cristo. Por isso o pecado não pode ter domínio sobre nós, porque não estamos debaixo da lei, mas nós estamos debaixo da graça. O que a palavra de Deus está dizendo aqui? O pecado já não pode mais dominar a nossa vida. Por quê? Porque assim como Cristo morreu e ressuscitou para viver para Deus, nós também temos que morrer para o pecado e vivermos para Deus. Quantos podem dizer amém por isso? Amém. Está entendendo? Aleluia. Amém? Amém? Então, nós temos aqui um outro detalhe, queridos irmãos, é que o pecado já não pode mais nos dominar, porque a graça de Cristo, ela é abundante, ela se manifestou trazendo salvação para nós, a fim de que nós possamos morrer para o mundo e vivermos para Deus. Não é isso que Paulo disse lá em Gálatas? Ele disse no capítulo 2: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que eu vivia na carne, eu agora vivo na fé do Filho de Deus, que por mim amou e por mim se entregou. Quem aqui agora pode dizer esta palavra em nome de Jesus? Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que eu vivia na carne, eu agora vivo na fé do Filho de Deus, que por mim se entregou e por mim me amou. Aleluia, oh, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso então nós vamos viver pecando, porque nós estamos na graça. Olha o que Paulo fala, Romanos 6,15: pois que pecaremos porque estamos debaixo da graça, a fim de que a graça seja maior, que abunde mais. Vamos pecar para a graça ser maior ainda, né? Vamos viver pecando? Aí ele diz assim: de modo nenhum. Não sabeis vós que a quem vos apresentai como servo para obedecer, sois servos daquele que obedeceis? Ou somos servos do pecado para a morte, ou somos servos da obediência para a justiça e a vida? Ou nós somos servos do pecado para morrer, ou nós somos servos, amém, irmãos? Ou nós somos servos da obediência para a vida eterna com Deus. Então Paulo está dizendo, olha, então quer dizer que agora porque nós estamos na graça vamos pecar? Paulo está dizendo assim, olha, vocês não sabem que aqueles que vocês servem, esses, não é, se fazem senhores de vós. Amém, irmãos?
Então nós não podemos, nesse texto do capítulo 6, verso 13, eu creio, ele diz: nós não podemos pegar os nossos corpos e oferecermos ao pecado. Os nossos membros não podemos oferecermos ao pecado. Amém, irmãos? Porque fazendo isso, nós estaremos sendo servos do pecado. Amém? E se formos servos do pecado, morreremos. Mas se formos servos, amém, irmãos, da obediência, nós viveremos com Ele para a glória do seu nome. Será que vale um amém? Amém? Então não sejamos servos do pecado, a fim de que não morramos, mas sejamos servos da obediência. Diga, da obediência, a fim de vivermos. Então não é simples assim. Então eu estou na graça, eu posso, né, fazer o que eu quero. Quantos estão entendendo? Pode dizer amém. Não podemos transformar a graça em libertinagem. A Bíblia diz em Judas 1,4 que introduziram-se alguns maus homens. Judas 1,4 diz: pois se introduziram na igreja certos homens ímpios que já de antemão estavam sentenciados por Deus, né, condenados há muito tempo. Homens ímpios que transformaram a graça de Deus em libertinagem e em dissoluções, negando a Deus, o único dominador, o Senhor nosso Jesus Cristo. Então, nos dias de Judas, na igreja primitiva, a palavra de Deus diz que haviam introduzido ali, né, no meio da igreja, alguns homens ímpios, maus, que estavam transformando a graça de Deus, amém, em libertinagem. Irmãos, a graça de Deus não é libertinagem. Quantos podem dizer amém? Amém. A graça de Deus, ela tem limites, amém? Ela nos salva, mas ela nos exorta. É por isso que o texto principal que eu tomei é Tito 1,12. A graça de Deus se há manifestado trazendo salvação. Se fosse até aí, tudo bem, mas o texto diz assim: ensinando-nos, amém, irmãos, a renunciar à impiedade e à concupiscência mundana, a fim de vivermos neste presente século sobriamente, justamente, amém, de maneira piedosa. Quantos podem dizer amém? Então a graça também, ela nos exorta. Quantos estão entendendo isso? Pode dizer amém? Isso é importante. Muitas pessoas acham que não, né? Que a graça, né? Agora nós estamos na graça, nós podemos viver de qualquer forma, não é? Mas a graça não é assim. Amém, irmãos? Quantos podem dizer amém por isso? Agora, entendendo isto, nós sabemos que somos salvos pela graça e que a graça, não é? Ela é suficiente na nossa vida para aperfeiçoar o poder de Deus que está sobre nós. Entendemos que a graça é para os mansos, para os humildes, é para todos aqueles que clamarem. Nós entendemos que a graça nos exorta, amém, a viver uma vida separada para Deus, e não só isso, mas esperarmos a vinda de Jesus, amém. A graça nos exorta a isso. Entendemos que a graça, ela é abundante, ela é graça sobre graça, ela é algo que é como uma fonte inesgotável. Quanto mais você busca, mais você recebe. Quantos podem dizer amém por isso? Entendendo todas essas coisas, irmãos, nós gostaríamos de dizer para os irmãos que a graça do Senhor Jesus Cristo, ela é a coisa mais importante que nós temos nesta vida. Nós temos a graça do Senhor Jesus Cristo na nossa vida, irmãos, e por isso nós temos acesso à vida eterna com o Senhor. E é por isso que a Bíblia diz em Apocalipse capítulo 22, não é? Amém? O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que crê diga vem. Aquele que quiser beba de graça da água da vida. Amém, irmãos? Então a graça, ela é como uma água da vida, né? É a água da vida. É quando Jesus chega para aquela mulher pecadora em João 4. Ela disse: mulher, se tu soubesse que ele pede beber água, ele te daria a água da vida, não é?
e formaria dentro de ti um rio que jorraria para a vida eterna. Se você soubesse quem é aquele, a graça manifestada, aleluia, que está diante de você, aleluia, você beberia desta água e nunca mais você teria sede. Você vai beber desta água e toda vez que você beber, você volta a ter sede. Mas a água que eu te der, você nunca mais voltará a ter sede. Graça é isso, irmão. Quem bebe dessa água vive eternamente para Deus. Quem bebe dessa água nunca mais tem sede. Quem bebe desta água, irmãos, forma dentro dele um rio que jorra para a vida eterna. Irmãos, é maravilhoso nós servirmos a este Jesus. A graça de Deus, eu costumo dizer que ela é muito maior do que a lei. Será que você pode dizer a graça é maior do que a lei? Isso, temos vários textos bíblicos que mostram isso. Nós já citamos alguns aqui, né? Dizendo que onde o pecado abundou, superabundou a graça de Deus. Que a lei, ela foi manifesta para manifestar a abundância do pecado, mas a graça para manifestar a abundância, amém? A abundância da salvação de Deus nas nossas vidas. Então a graça é maior do que a lei, não é? A graça é maior do que a lei. E então nós temos aqui uma coisa interessante que eu gostaria de compartilhar com os irmãos para terminar. Já nós vamos terminar. Assim como a lei tem 10 mandamentos, eu costumo dizer que a graça tem 9 mandamentos. A lei tem 10 mandamentos, mas só um com promessa: honrará o teu pai e a tua mãe, e se prolongarão seus dias sobre a face da... 10 mandamentos, só um com promessa. Fraca, não é? A lei é fraca. Mas olha que coisa interessante, não é? Mateus capítulo 5:5, a Bíblia fala sobre 9 bem-aventuranças. 9 bem-aventuranças. Quantos podem dizer amém? 9 leis da graça com 9 promessas. Por quê? Porque 9 é o número do Espírito Santo. 9 é o número dos frutos. 9 é o número dos dons do Espírito Santo. Quantos estão entendendo? Pode dizer amém. 9 é o número absoluto, é o número de Deus. Quando fala lá em Apocalipse sobre, né, os 9, né, ais ali, fala da ira de Deus absoluta, não é? Sobre um Deus que ele é acima de tudo, acima de todos. 9 é um número absoluto. Quantos podem dizer amém? Então 9 é o número do Espírito Santo, e é por isso que é 9 bem-aventuranças. Vamos dizer lá então: bem-aventurado, amém, os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Promessa, amém? Quem for pobre de espírito herdará o reino dos céus. Um mandamento com promessa, sim ou não? Amém, irmãos? Será que podemos interpretar dessa forma? Amém? Será que você pode? Amém? O principal ensinamento de Jesus está aqui. Mateus 5 foi a prioridade que ele trouxe ali, não é? Então, bem-aventurados são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Um mandamento com promessa: todo aquele que for, não é, humilde, não é? Amém? Alcançará o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Mandamento com promessa. Bem-aventurados são os mansos. Nós acabamos de falar aqui que os mansos serão cheios de graça. Bem-aventurados são os mansos, porque herdarão a terra. Amém, irmãos? Bem-aventurados são os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Mandamento com promessa. Bem-aventurados são os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Mandamento com promessa. Bem-aventurados são os puros de coração, porque eles verão a Deus. Mandamento com promessa. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Mandamento com promessa. Bem-aventurados sois vós, né, quando forem perseguidos por causa da justiça. Amém? Amém, irmãos? Porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurado quando vos injuriarem e mentindo disserem todo mal contra vós. Exultai-vos e alegrai-vos. Amém? Porque grande é o vosso galardão que está no céu. Porque assim perseguiram também os vossos pais, os profetas. Amém, irmãos? Então a graça, ela é maior, porque a graça, ela traz promessa. São mandamentos com herança, mandamentos com promessa.
Quantos podem dizer amém por isso? A lei não podia oferecer coisa alguma. A Bíblia diz em Romanos capítulo de número 3, se não me falha a memória, que a lei servia somente para revelar, amém? Que nós éramos condenáveis diante de Deus, mas agora manifestou a graça, a justiça de Deus, amém, irmãos? Pela graça, amém? Pela graça manifestou a justiça de Deus. Então, nós entendemos que a graça ela é maior do que a lei. Ou será que você pode glorificar a Deus por isso? A graça ela é maior do que a lei. Vamos entender um pouquinho sobre o que é a graça na prática. Amém? Quantos querem entender um pouquinho sobre a graça na prática? Eu quero contar algumas ilustrações e nós vamos terminar este tão importante ensino de hoje. Eu gostaria que você saísse daqui entendendo que nós não éramos merecedores de coisa alguma. Nós estávamos mortos em nossos delitos. Éramos, como Efésios 2 diz, filhos da ira. Mas agora, porque Deus é grande em misericórdia, amém, irmãos? Ele nos vivificou com Cristo. Pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, mas é dom de Deus. Não vem das vossas obras, para que ninguém se glorie. Nós saímos daqui entendendo isso, que nós não éramos merecedores, mas que porque a graça se há manifestado, trazendo salvação a todos nós, aleluia, hoje nós temos vida eterna com Deus. Amém, irmãos? Nós temos vida eterna com Deus. E esta graça, ela é suficiente na nossa vida. Se faltar tudo na tua casa, irmão, se faltar trabalho, se faltar saúde, se faltar tudo, ainda assim, irmãos, nós não temos direito de reclamar, porque Deus já nos deu o melhor. Ele já nos deu a sua vida na cruz do Calvário, amém? Ele nos deu salvação, Ele nos deu a salvação, amém, irmãos? Ele nos deu a graça. É isso que nós temos que entender, que nós, amém, irmãos, pela bondade de Deus, porque Deus é um Deus bom, Ele pode nos abençoar nesta vida, Ele pode nos dar muitas coisas, mas se Ele não der, que nós ainda possamos dar glória a Deus, que possamos dar graças em tudo, porque essa é a vontade do Pai Celestial. Oh, irmãos, e a graça de Deus, irmãos, ela é tão boa, que ela pode trazer regozijo mesmo em meio às tribulações. No meio das tribulações você pode glorificar, você pode adorar, você pode dar graça. Como assim, pastor? Lá, leia Atos 4, você vai ver que a Bíblia diz, irmãos, que os discípulos Pedro e João, eles saíram saltando e se alegrando, porque haviam sido, amém, irmãos, chicoteados. Eles haviam tomado uma quarentena menos 39 chibatadas, porque haviam dito para aquele paralítico: não temos prata nem ouro, mas o que temos te damos. Tomaram 39 chibatadas, e a Bíblia diz que eles saíram saltando e se alegrando por, aleluia, ter sido dignos, amém, irmãos? Aleluia. Dignos de serem participantes desse sofrimento, irmão, de Cristo Jesus. Isso aí é... Sabe por que eles fizeram isso? Porque a Bíblia diz em Romanos capítulo 4, 33, que em todos os apóstolos havia abundante graça. Irmão, só faz isso quem é, amém, cheio da graça. Só pode, irmãos, sair saltando e se alegrando e cantando e dizendo que são bem-aventurados. Por isso, quem é cheio da graça, quem está liberto deste mundo, irmão, quem está vivendo de uma forma sóbria, piedosa e justa nessa terra. Quantos estão entendendo? Irmãos, isso é profundo demais. Mas na primeira provinha da nossa vida a gente já quer murmurar, não é assim? Vem um ventinho, a gente já quer murmurar. Sim ou não, irmãos? É verdade ou não é? Amém. E a Bíblia diz em Tiago 1, 2, o quê? O que está escrito lá? A Bíblia diz assim, não é? Que nós devemos nos regozijar quando caímos em tentações e em provações, porque a prova da nossa fé, quando a nossa fé for provada, vai, amém, produzir paciência, e quando a paciência completar o seu trabalho, nos fará perfeitos, completos, sem necessidade de coisa alguma. Quem quer aqui ser perfeito, amém, completo, sem necessidade de coisa alguma? Quem aqui quer ser aperfeiçoado, amém, amém? Então precisa ter a sua fé provada. Cada vez que a minha fé é provada,
me dás a chance de crescer um pouco mais nas montanhas e vales, desertos e mares que atravessam e levam pra perto de ti. Cante. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. E se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do seu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou romper o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Rompe em fé. Que a graça sobre graça possa inundar a sua vida. Será que você pode glorificar a Deus, irmão? A graça do Senhor Jesus te basta, porque o seu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza, porque de boa vontade, assim como Paulo, aleluia, você deve glorificar nas suas fraquezas, a fim de que habite em ti o poder de Jesus Cristo. Aleluia. Nós estamos vivendo um tempo em que há uma igreja fraca, sem poder, sem autoridade. Sabe por quê? Porque nós estamos gloriando, irmãos, nas nossas forças, nos nossos próprios braços, mas nós temos que nos gloriar nas nossas fraquezas, a fim de que o poder de Cristo seja aperfeiçoado em nós, a fim de que você seja cheio da graça de Deus. Ao ponto, irmão, de que quando você passar pela maior provação da sua vida, você possa dizer assim: aleluia, a graça do meu Senhor Jesus me basta. Aleluia. Irmãos, é no meio da provação, irmãos, é no meio da angústia, é no meio da prova que a igreja, aleluia, que a igreja aparece, irmão. Que a igreja verdadeira aparece, irmãos. É no meio da prova, é no meio do fogo, irmão, que a igreja verdadeira aparece. Você sabia disso? A verdadeira igreja aparece no meio das aflições, porque quem é e dá vida pelo que é, como Esmirna, não é? Ali não tem advertência. Esmirna é a única carta que não tem, a igreja que não tem advertência. Por quê, irmão? Irmão, o povo está no fogo, está sendo provado. Aleluia. Está todo mundo provado. Quem está ali é crente. Amém? Jesus diz somente assim: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Amém. Amém, irmãos? Amém. É por isso que ele diz: eu sou a ressurreição e a vida, para a igreja de Esmirna. Ele está dizendo assim: ó, eu sou a ressurreição e a vida, não tema não. Alguns de vós vão ser levados para serem atormentados, vão serem presos, não é? Vão morrer, não é? Vão ser perseguidos, mas fica firme. Amém? Então, quando a igreja é aprovada, irmãos, a verdadeira igreja ela aparece. Amém, irmãos? Porque quem é dá vida pelo que é, quem não é já puxa o carro, não é? Então nós sejamos, irmãos, uma igreja verdadeira, cheia da graça, que nós possamos dar glória a Deus em tudo, na abundância, na tristeza, na alegria, na tribulação, na dificuldade. Em tudo devemos dar graça, porque essa é a vontade do Pai. Vamos terminar aqui com 5, 10 minutinhos mais. Amém, irmãos? Eu quero falar para você, irmãos, que graça é mais ou menos como isso que eu vou citar aqui para os irmãos, né? Algumas ilustrações para você entender. Eu entendo graça como a história de um pastor, não é? Que da igreja batista lá do estado do Ceará, lá em Fortaleza, da terra do nosso amigo irmão Martins, né? Eu não sei se ele vai assistir depois o vídeo aí. Um pastor chamado Armando Bispo, da igreja batista. Ele conta esta história, uma história verídica, não é? Que um dia um certo pai ali da sua igreja, ele saiu para uma partida de
de futebol do seu filho, né? Era uma final de campeonato. E aí ele chegando ali, seu filho, né? Depois daquele jogo, né? Recebeu a sua medalhinha, né? Voltaram felizes para casa, né? E quando colocou o filho dele para dormir, diz a história, não é? Que li, né? Que de repente, depois que o seu pai colocou para dormir e tal, tudo aquele procedimento, entra um outro jovem adolescente com uma arma em punhos e entra naquela casa, drogado, não é? A história diz que ele estava drogado e ele dizia assim: olha, me dá um dinheiro que eu preciso de comprar droga, me dá tudo que vocês têm, não é? E aí, de repente, no meio daquela situação, o filho assustou e desceu. E quando o moço que estava drogado, assustado, viu o menino descendo, correndo, ele deu um tiro no rosto do menino. O menino morreu, o pai o sepultou. O outro adolescente foi levado para, né, as instituições devidamente, né, e ficou ali internado por um tempo. Passado o luto do seu filho, aquele pai que era um servo de Deus foi orar e ele ouviu a voz de Deus e disse o Senhor para ele: meu filho, eu também já passei por isso. Aí vai lá naquela instituição e adota aquele menino que matou seu filho. O pai, com muita dificuldade, depois de um momento na presença de Deus, tomou coragem, conversando com a sua esposa, decidiram que, em obediência àquilo que Deus havia colocado no seu coração, eles assim procederam. Adotaram aquele menino, e aquele menino agora passou a ser parte da família. E o pai disse: todos os sonhos que eu tinha para o meu filho, eu agora vou investir na sua vida. Isso é graça, irmãos. Sabe quem somos nós nesta história? Nós somos aquele menino com uma arma na mão. Nós matamos o Filho de Deus e mesmo assim Ele nos adotou. Nós somos filhos por adoção. E podemos dizer, como Paulo fala lá na sua epístola de Gálatas, e podemos dizer: Abba, Pai, aleluia. Aleluia. Podemos chamá-lo de paizinho, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a nós. Aleluia. Será que você pode glorificar a Deus? Nós matamos o Filho de Deus e fomos recebidos por filho. Será que você pode entender isso? Então, graça é isso. Eu vou falar mais uma ou duas historinhas que é interessante demais. Graça é mais ou menos como um homem que trabalhava em uma dessas pontes, sabe, essas guaritinhas, como eu moro ali na ilha. Eu já passei por muitas dessas guaritinhas de pontes que se levantam, não é? Que precisam de ser levantadas por causa dos navios que são grandes, às vezes não conseguem passar. Um certo dia, uma história que li, não é? Essa eu não sei se é verídico ou não, mas eu li, achei muito interessante. Um homem que estava com seu filhinho ali naquela guarita, né? E de repente a história diz que o menino se dispersou e foi brincar em alguns lugares ali. O pai não percebeu, né? E quando foi ver, o filho dele estava brincando perto das engrenagens. A história diz que um barco grande estava passando por lá e os marinheiros já estavam desesperados porque o homem não estava abrindo ali as comportas para que aquela ponte se abrisse, e eles estavam desesperados porque o barco ia bater naquela ponte e todos iam morrer, né? E aí então aquele homem, agora sem saber o que fazer, ele decidiu abrir as comportas e o navio passou. E todos saudaram, sim, agradecendo por terem sido salvos. Digo, por terem sido salvos. Saudaram agradecendo. Mas eles não entenderam o valor do sacrifício que foi pago pela vida daqueles tripulantes daquele navio. Isso é graça. Graça é um bem que nós não entendemos a profundidade e o valor. Quantos estão entendendo? As pessoas estão aí dizendo assim: olha, obrigado Deus por ter morrido na cruz por mim, mas não entendem a dimensão
amém, do sacrifício que foi pago. Será que você pode glorificar a Deus por isso? A graça, eu termino, queridos irmãos, é como uma sementinha que é lançada por um pássaro em um solo duro, não é? Poderíamos citar aqui um lugar, não é? Concretado, cheio de concreto. Amém, irmãos? Em que a terra que está lá embaixo está subjugada por uma lei. Qual é a lei? A lei de que existe um elemento pesado que está tampando ali, que não pode, não é? Não pode nada nascer. Mas aquela sementinha que foi lançada ali naquele chão duro, não é? Depois de muita chuva, aquele chão duro começou a se rachar, né? E aí, numa simples brechazinha que houve, aquela sementinha penetrou dentro daquele solo duro, e depois de algum tempo uma grande árvore foi gerada. E aquele solo duro, por mais duro que pudesse ser, não pôde suportar a lei do Espírito de vida, que foi maior. Amém, irmãos? Do que aquela lei que havia sobre aquela terra. Porque simplesmente uma sementinha foi lançada. E ao encontrar uma pequena brecha, é tudo isso, é só isso que Deus precisa encontrar em nossas vidas, irmãos. Quantas terras duras, corações duros, pessoas duras, não é? De coração, não é? Que não conseguem receber a palavra de Deus. A palavra cai como uma semente. Mas é necessário vir a chuva de Deus, amém, irmãos? Descendo sobre esta terra dura, para ver se amolece um pouquinho, para ver se alguma brechinha se abre, a fim de que quando cair ali, uma grande árvore possa, aleluia, brotar. Será que você pode glorificar o nome de Deus? Porque não há coração duro que Deus não possa quebrantar. Não há coração duro que a graça do Senhor Jesus não possa alcançar. Vamos ficar de pé, vamos glorificar o nome do Senhor. Isto é graça. Um juiz formado de Oxford estava num culto de Santa Ceia, uma igreja muito linda, quando de repente ao lado dele assentou-se um dos homens que ele havia condenado, em que depois de muitos anos de ter cumprido a sua pena, ele havia aceitado a Jesus ali no cárcere. E agora ele havia recebido a Jesus, e por cristocência ele veio assentar-se justamente ao lado daquele juiz que havia o condenado. E aí então o pastor, no ato da cerimônia da Santa Ceia, ele disse: troquemos os cálices. E quando ele olha para o lado, ele se depara com aquele homem que havia sido sentenciado por ele mesmo no passado. Então ele olha para aquele homem e diz assim: isso é um grande milagre da graça. Porque eu, sendo um homem bom, justo, piedoso, cresci num lar em que tive tudo, estudei. Hoje eu estou tendo a oportunidade de fazer parte da mesa do Senhor, mas eu vejo que nada disso, aleluia, tem importância. Porque a mesma graça que me alcançou, aleluia, também te alcançou, sendo você um homem pecador, sendo você um homem criminoso. E hoje nós estamos aqui, aleluia, tomando parte da mesa do Senhor. Isso é graça, irmãos. Essa é a graça, esse é o poder da graça. Será que você pode dar a mão para o teu irmão? Será que você pode nesse momento dar a mão para o teu irmão e orar com o teu irmão e dizer: eu dou graças a Deus pela tua vida, meu irmão, porque eu não sou melhor que você, porque em Cristo nós somos um, porque pela graça nós somos um. Por causa desta graça que nós não merecemos, aleluia, nós temos acesso à presença de Deus, aleluia. Será que você pode cantar: a graça de Deus revelada em Cristo Jesus, meu Senhor, ao mundo
em Jesus. A graça de Deus hoje prova. Tu que vives. Como é que é? Eu já esqueci, ninguém conhece, né? Aleluia. Graça, graça, a mim basta a graça de meu Jesus. Graça, graça, a graça eu achei em Jesus. Vamos orar neste momento. Quem tem um pedido de oração nesta noite? Irmão Alex tem um pedido de oração. A irmã Márcia fez aniversário na segunda-feira. Amém. Vamos orar pela irmã Márcia hoje, depois do domingo também, se ela estiver aqui. Vamos orar por ela. Poderia vir aqui, irmã Márcia? Amém? Amém. Temos mais alguém que necessita? A irmã Jaqueline pede oração pela sua família. Alguém mais necessita das orações? Amém? Vamos orar.